E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como havíamos combinado, hoje a gente vai fazer uma revisão do teu conteúdo para a tua prova, certo? Então, basicamente, o pessoal aí do Santa Catarina, do sexto ano, um grande beijo para vocês. Espero que vocês estejam acompanhando. Entendo que isso aqui está sendo feito com a melhor das intenções para melhorar ainda mais a preparação de vocês. Quero que tu lembres também que já houve um estudo mais aprofundado de todo o conteúdo em nossa sala de aula, certo? Levamos aí um bom tempo para trabalhar cada um dos tópicos que estão sendo trabalhados aqui em forma de lembrança, tudo bem? Então, para a gente poder recapitular, poder lembrar alguns tópicos, eu te peço que acompanhe, se possível, com a tua caneta do lado, teu caderninho, para fazer algumas anotações de alguns pontos que tu não lembras e, claro, se possível, deixar aí teu comentário, tuas dúvidas, porque ainda tem tempo até o dia da nossa prova para a gente tirar as últimas dúvidas e deixar tudo alinhado. Basicamente, para vocês, o que vai ser cobrado é a unidade 5. O nosso capítulo é o capítulo 9, que fala justamente da dinâmica da atmosfera e do clima. Já fizemos as leituras dessa dinâmica e vamos compreender agora diretamente aquilo que eu quero e o que eu vou cobrar com maior amplitude nas provas de vocês. Dentro dessa dinâmica da atmosfera e do clima, eu vou fazer com vocês o seguinte, vou colocar aqui, ó, vamos iniciar a nossa revisão. E na nossa revisão, eu quero que tu lembres o seguinte, nós já trabalhamos grande parte dos tópicos que vão ser destacados aqui. Então agora é hora somente de revisar, deixar alguns pontos aí alinhados, algumas dúvidas que a gente possa ter e que possam ser tiradas antes da nossa prova, tudo bem? Quando falamos da dinâmica da atmosfera e do clima, é importante que eu entenda que existe uma diferença entre aquilo que nós chamamos de tempo, tá? E eu preciso saber que tempo é diferente de clima. Então, tempo e clima apresentam uma diferença e essa diferença estará presente na minha prova. Eu preciso saber o que a geografia vai definir para mim como tempo e o que a geografia, a climatologia, vai definir para mim como clima. Toda vez que tu ouvires falar de tempo, é importante que tu lembres que o tempo nada mais é do que uma referência ao estado em que a atmosfera se encontra naquele momento. Ou seja, o tempo é aquele momento da atmosfera, tá? E quando eu falo momento da atmosfera, eu preciso compreender que esse tempo ele está sempre em variação. Ele pode variar em minutos, em horas, pode variar de um dia para o outro. Então ele é o momento da atmosfera e ele pode sofrer com intensas variações. Então, o tempo atmosférico é aquele que varia constantemente. Essas variações, elas estão relacionadas às características dos elementos da atmosfera apresentados naquele determinado momento. Então, por exemplo, se tu tiveres chuva, logo depois a chuva passa, o tempo ficou nublado, depois o tempo ficou mais quente, depois o tempo ficou ensolarado. Essa característica do momento atmosférico é aquilo que nós chamamos de tempo. Mas todas as vezes que vocês vierem e precisarem entender aquilo que é um clima, o clima ele se refere a um padrão atmosférico de uma determinada localidade. Ou seja, é aquilo que eu espero do comportamento da atmosfera a partir justamente de um estudo. E esse estudo, ele não é um estudo diário, tá? Então eu não posso definir o clima de uma região por um estudo diário. Ele precisa ser analisado por um estudo mínimo que se repete a partir de 30 anos. Então, todas essas características da atmosfera
que passam a se repetir durante 30 anos, eles criam um determinado padrão. E esse padrão, ele vai definir para mim justamente a característica daquele local, como os elementos da atmosfera irão se comportar naquele determinado local, certo? Então, quando ele falar para vocês, está quente, está frio, está chuvoso, está nevando, está ensolarado, está ventando, esse termo está é um momento da atmosfera. Quando eu falo de padrão, eu estou falando que o clima de uma região, ele pode ser quente e úmido, ele pode ser um clima frio e seco, ele pode ser um clima semi-úmido, pode ser um clima semi-árido, pode ser um clima desértico, ou seja, o que eu vou esperar dentro de um período de repetições e um padrão que vai ser criado para aquela determinada região. Para que a gente entenda essas repetições e esses padrões, eu preciso lembrar que dentro da atmosfera, dentro do nosso estudo da atmosfera, existe aquilo que nós chamamos de elementos. E esses elementos da atmosfera, que são chamados de elementos do tempo, são aqueles elementos que sofrem constantes variações. Por exemplo, o que pode variar? Numa região, nós podemos ter a variação da umidade. Então, uma região pode estar mais úmida, pode estar mais seca. Então, quando eu vou fazer a previsão do tempo, nós fazemos essa previsão do tempo analisando justamente esses elementos da atmosfera. A umidade, que também tem relação com o índice de chuvas. Só que na tua prova, lembra, tu não vai usar chuvas. Nós vamos usar o termo pluviosidade. Então, na tua prova, tu vais usar o termo pluviosidade, que nada mais é do que o índice de chuvas ou a quantidade de chuvas que é esperada para aquela região. Um outro elemento atmosférico, que eu vou colocar aqui como elemento de número 2, é justamente a famosa temperatura. Tá? A temperatura, ela varia de uma região para outra região, ela varia de um dia para o outro, ela varia de uma latitude para outra, varia de uma altitude para outra, e daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre essa questão, tudo bem? Um outro elemento importante da nossa atmosfera é justamente a pressão, chamada aqui também de pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, ela também pode variar de uma região para outra. Existem regiões que apresentam maiores pressões atmosféricas, outras regiões que apresentam menores pressões atmosféricas, e claro que isso vai ter relação direta com o movimento atmosférico. Então aqui, inicialmente, olha lá, de maneira resumida, eu preciso saber quais são os elementos da atmosfera utilizados para definir a dinâmica do tempo atmosférico. E logicamente que esses elementos são estudados e a partir do padrão em que esses elementos são ou se desenvolvem, nós temos justamente aquilo que nós chamamos de clima. Mas o clima, ele não é somente os elementos. Para que eu chegue ao clima, eu preciso também analisar os chamados fatores. Aí tu vai perguntar assim, professor, mas o que seriam esses fatores? Fatores são diversos. Eu vou pedir que vocês atentem-se para alguns. Os principais fatores estudados e analisados por nós para essa nossa prova, eu vou colocar aqui, ó, o fator de número 1, que é justamente a latitude. Lembra que lá no início do ano, nós trabalhamos a latitude, e a latitude nada mais era do que a distância em graus de algum ponto na superfície terrestre até a linha do Equador. De maneira bem simples, uma região que está próxima à linha do Equador é uma região de latitude baixa, recebe maior insolação. Uma região que se afasta do Equador é uma região de latitude elevada. Então, nesse caso, especificamente, fazendo essa análise específica, acompanha comigo. Se eu tiver aqui essa condição de latitude, imagina que aqui nós temos a Terra, tá? Bem aqui ao meio, teríamos a linha do Equador, certo? Nessa linha do Equador, vou aproximar aqui para vocês e para que tu entendas. Essas áreas aqui são as áreas dos polos. Polo Norte e aqui embaixo nós temos o Polo Sul.
tá? Então, o Polo Norte lá em cima e o Polo Sul lá embaixo. Tá, polos, mas eu vou até apagar aqui para não confundir a tua cabeça, tá? Então, aqui nós temos o Polo Norte lá em cima e o Polo Sul para baixo, certo? A linha do Equador representa para a gente uma latitude chamada de latitude 0 grau, certo? A latitude nos polos é uma latitude de 90 graus. E a latitude aqui no Polo Sul também é de 90 graus. Então começa em 0 para cima 90 graus, para baixo 90 graus. Tudo bem? Até aí tranquilo? Nesse caso, o que vai acontecer? A região do Equador é a região que recebe os raios solares de forma mais intensa durante o ano todo. Os raios solares chegam perpendiculares na região do Equador, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus praticamente o ano todo, com poucas variações durante o ano. É por isso que nós dizemos que, quando nós falamos de latitude, essas áreas do Equador, elas tendem a receber maior taxa de insolação. Então, como ele tem maior taxa de insolação, o que nós podemos analisar? Só verificar aqui. Tá. O que nós podemos analisar? Que quanto mais eu me afasto do Equador, menor é a taxa de insolação. Ou seja, eu posso dizer então que a influência da latitude na temperatura é que na região do Equador nós temos maiores temperaturas, pelo fato de termos maior taxa de insolação. Na região dos polos, nós temos menores temperaturas. Também aqui, menores temperaturas. Então, vamos fazer a análise. Quanto maior for a latitude, menor será a temperatura daquela área. Claro que não é a única influência que nós vamos ter, porque eu também preciso analisar uma outra condição. Vou te dar um exemplo aqui. Na teoria, se eu estiver somente considerando a latitude, cidades que estão nessa direção, por exemplo, eu tenho aqui a cidade A e tenho aqui a cidade B. Ambas estão na mesma faixa de latitude, logo, na mesma distância até o Equador. Entende-se que se elas estiverem numa mesma altitude, essas cidades apresentarão temperaturas iguais, certo? Então, no Equador, numa mesma altitude, nós temos temperaturas iguais, geralmente temperaturas bastante altas. Então, para tu lembrares na tua prova, vou colocar aqui a nossa relação, olha. Só aquele esqueminha básico para a gente entender. Quanto maiores forem as latitudes, tá? Quanto maiores forem as latitudes, informação importante, menores serão as temperaturas apresentadas. E o contrário também se faz verdade. Quanto menores forem as latitudes, ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador nós estivermos, maiores serão as temperaturas apresentadas. Então, essa aqui é a relação que vocês não podem esquecer para a nossa prova. Agora, claro, lembrando, não é um único fator. Nós temos outros fatores que também influenciam nessa dinâmica, outros fatores que também influenciam nessa característica. Beleza? Tudo bem? Bora passar para o nosso segundo fator. Falamos da latitude, agora eu vou avançar com vocês para falar um pouquinho sobre o nosso segundo fator de prova, que eu vou colocar aqui número 2, que é o fator chamado de altitude. Tá? Para quem não lembra, a altitude é a distância vertical de um ponto até o limite do nível do mar. Então, eu posso colocar aqui altitude, entre aspas, seria, em média, a altura do relevo,
apresentada para a gente até o nível do mar, ou do nível do mar, tá? Até o nível do mar, ou basicamente do seu pico ao nível do mar. Vou te dar um exemplo aqui num desenho para a gente poder representar. Imagina que aqui eu tenha a costa e aqui eu tenha um relevo, tá? Representado para a gente aqui, certo? Isso aqui que eu estou e vou desenhar e representar pela cor azul seria justamente para a gente o nível do mar. Tudo bem? Vocês estão percebendo aí? Vou até pintar aqui, ó, nível do mar. Opa! Voltando. Só um minutinho que saiu aqui. Então vamos lá. Aqui seria justamente para a gente o nível do mar, certo? O mar estaria representado para a gente aqui. Desculpa aí pelo desenho que eu estou fazendo meio rápido aqui. E o que acontece? A altitude é justamente isso aqui, ó. Eu tenho o relevo, isso aqui para a gente seria a altitude. Daqui desse ponto, desse pico, até a região mais baixa dele, ou seja, o nível do mar, certo? Então aqui nós temos justamente a altitude desse relevo. E o que a gente entende? A altitude influencia diretamente na temperatura. Por quê? Ela influencia na pressão. Lembra que as moléculas de ar, elas têm massa, e por terem massa, elas são atraídas para baixo. Então, o que acontece? Quanto maior for a altitude de um local, isso aqui para vocês logo deixarem em destaque, tá? Quanto maior for a altitude de um local, menores serão as temperaturas que esse local apresenta. E a pergunta que sempre a gente faz é a seguinte: mas por que quando eu subo em uma montanha, por exemplo, tem gelo em cima daquela montanha? É relativamente simples de entender, mas vamos compreender da seguinte forma. Aqui próximo ao nível do mar, pelo fato de estarmos em uma região mais baixa, eu tenho uma maior concentração de gases, principalmente ali gases como o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio e outros gases que estão em menor quantidade. E quanto mais nós vamos subindo, nós temos aqui uma rarefação do ar. A gente já falou sobre isso em sala. O ar tende a se tornar mais rarefeito. O que acontece? Os raios solares, quando passam a adentrar na atmosfera, encontram o pico de uma montanha e encontram uma região mais próxima do nível do mar. Pelo fato de, lá no pico da montanha, não termos tanta resistência do ar, rapidamente esses raios solares retornam para o espaço, em forma de calor irradiado. Então esse ar ele não aprisiona esse calor. Já aqui embaixo, como eu tenho muitas moléculas de ar, esse ar vai ficar aprisionado. E ele vai demorar muito mais para retornar para o espaço. Ou seja, eu posso dizer então que esse ar ele vai funcionar como uma espécie de retenção do calor. É por isso que aqui embaixo nós vamos sentir temperaturas maiores e lá em cima temperaturas menores. Ou seja, lá em cima é mais frio. Tanto é que é muito comum que vocês encontrem algumas fotos, ou se alguém já visitou alguma área, que o gelo ele se concentra nas regiões mais altas de um relevo, nas regiões mais altas de uma montanha. Ok? Então nós vamos ter justamente esse fator influenciando nesse aspecto. Ok? Bora avançar um pouquinho para o nosso terceiro fator importante. O nosso terceiro fator é o fator maritimidade e continentalidade.
Professor, eu li isso no livro, mas não entendi muito. Como é que funciona essa questão da maritimidade, da continentalidade? O que eu vou ter que lembrar para minha prova? A maritimidade, ela tem ou traz referência justamente com a capacidade do mar de ganhar ou perder calor. Então, regiões que estão próximas ao oceano, elas tendem a sofrer menores variações de temperatura. Essas menores variações de temperatura têm relação direta com a seguinte situação: o oceano ele varia menos a sua temperatura durante o dia. O que quer dizer isso? Ele aquece mais devagar e resfria mais devagar. Então, o oceano ele apresenta menos variações. Já o continente, lembra? Ele vai resfriar mais rápido e vai aquecer mais rápido. Então, pela parte do dia, a temperatura continental aumenta muito e pela parte da noite ela reduz muito. Então, aqui nós temos mais variações de temperatura, ou seja, variações maiores. Tudo bem? Então, por que isso acontece? Justamente pelo fato de a água aquecer mais lentamente e esfriar mais lentamente do que o oceano. Já o continente, ele faz isso mais rapidamente. Por isso, regiões que estão próximas ao mar, elas sofrem menos variações na sua temperatura. Ao mar e à água, tá? Pode ser também o rio. Aí tu pega o caso de Belém. Belém é uma cidade que é praticamente cercada por água. Tu pode perceber que durante o dia, o nosso dia começa bastante quente e ele termina bastante quente. Se a gente for analisar, o nosso dia começa ali, quando começa a aquecer de fato, e a temperatura máxima chega na média de 32, 33 graus. Quando passa para a parte da noite, ela desce para 26 graus. Isso ocorre porque, enquanto o continente ainda está nesse processo mais rápido de aquecimento e resfriamento, o oceano e a água que está ao redor equilibra essa variação. Por isso, aqui nós não temos grandes variações de temperatura. Já em regiões em que eu só tenho a influência do continente, ou seja, regiões mais secas, nós temos justamente o que? Maiores variações. Essas variações, elas estão para a gente com o nome na nossa prova de amplitude térmica. Bora fazer uma análise? Amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A amplitude térmica seria a diferença entre as maiores temperaturas, tá? A diferença entre as maiores temperaturas e as menores temperaturas. Vou só abreviar para poder caber aqui, tá bom? Como assim, professor? Bora pensar no caso de Belém. Belém. Imagina hoje, vou colocar hoje, exatamente hoje. Deixa eu só ver aqui a máxima em Belém para o dia de hoje. Em Belém, hoje, a nossa máxima de temperatura, ela bateu aqui, cadê a dinâmica do clima? Deixa eu botar aqui pra gente, para vocês acompanharem em tempo real. A nossa máxima bateu hoje em Belém 32 graus Celsius. A nossa mínima esperada em Belém é de 23 graus Celsius hoje. A diferença entre a máxima e a mínima é a amplitude térmica de Belém. Por exemplo, a gente tem aqui 32 graus Celsius, 23, a diferença entre elas, 9 graus Celsius. Professor, não houve uma variação tão grande, né? 9 graus, eu não posso dizer que 23 graus ficou frio em Belém. Não, é porque a gente está esperando chuva para Belém daqui a pouco. Então a gente não pode dizer que ficou frio de fato em Belém. Mas podemos dizer, sim, podemos dizer que pelo fato de estarmos próximos de uma região, no caso oceânica, logo ali em cima, e no caso estarmos próximos de rios, nós temos essa baixa variação. Mas é comum que em regiões de desertos, se tu fores analisar um deserto,
que no deserto, vou fazer uma suposição, tá? Não vou usar nenhum dado específico do dia, mas a gente já fez essa suposição em sala. O deserto do Saara, no dia que a gente analisou, estava fazendo 56 graus Celsius pela manhã. E a mínima para aquele dia esperada era de 0,5 graus Celsius, ou seja, uma temperatura próximo de 0 graus. Tu pode perceber que a variação de temperatura foi de 55,5 graus Celsius, uma grande variação. O dia muito quente e a noite muito fria. Por quê? Em um deserto, nós não temos grandes massas de água. Isso faz com que haja grandes variações, ou seja, maiores variações por conta justamente da presença mais intensa da continentalidade. Então, uma característica importante dos desertos, a elevada amplitude térmica. Uma característica importante de cidades muito úmidas, uma baixa amplitude térmica, uma baixa variação de temperatura. Tudo bem? Beleza? Então aqui o nosso primeiro resuminho, nosso primeiro esqueminha aí dos pontos que serão tratados na nossa prova, tá? Já destacando aí alguns aspectos. Temos outros aspectos importantes, mas eu vou continuar a falar para vocês e vou apresentar isso na tela daqui a pouquinho. Pois é, voltamos. Agora com a nossa telinha aqui aparecendo para vocês, a gente vai destacar aqui alguns pontos também muito rapidamente sobre a nossa prova. E a gente vai falar sobre a questão do clima e do tempo ainda, alguns fatores, alguns aspectos do clima, até chegar na parte das massas de ar, certo? Então continua acompanhando, deixando as suas dúvidas, já fizemos alguns esqueminhas e vamos lá. Para a gente entender a questão da dinâmica da atmosfera, eu preciso definir as camadas da atmosfera. Começando de baixo para cima, nossa primeira camada, troposfera. A nossa segunda camada, estratosfera. A nossa terceira camada, justamente a mesosfera. A quarta camada, a termosfera. E a última camada mais externa, chamada de exosfera. Eu falei para vocês em sala, lembro bem de ter falado para vocês em sala, caso vocês viessem ter alguma dúvida para a hora da prova, faz a palavra tente, mas com M, começando da camada mais baixa até a camada mais alta. E nesse tente eu tenho a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. Somente para lembrar esse esqueminha, tá? Não é nada aí científico, mas para lembrar dessas camadas, caso venha na prova uma necessidade de lembrar. Não esquecer também que a nossa principal camada para estudos é justamente a termosfera, que é onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, como a questão das chuvas. Nós temos aqui os aviões que circulam nessa camada, certo? Temos que lembrar que quanto mais subimos nessa camada, mais frio vai ficando variando de 60 graus até aproximadamente menos 60 graus, ou seja, de 20 até menos 60 graus, e a variação continua a ocorrer, tá? Mas aqui as camadas, o teu livro está especificando as características de cada uma delas, e temos também que lembrar das células atmosféricas. São as células atmosféricas responsáveis pela circulação da atmosfera. E claro, eu coloquei aqui uma célula vermelha e uma célula azul. Cada uma delas com uma característica específica. A nossa célula vermelha, ela se caracteriza por ser uma célula quente. Não posso esquecer que quente, elevada temperatura, fria, baixa temperatura, o ar quente é menos denso, o ar frio é mais denso. Quando nós temos densidade, essa densidade influencia na pressão. Aí tu lembra, a célula quente, o ar quente, pelo fato das moléculas estarem mais espaçadas aqui uma com as outras, nós temos um ar menos denso e, logicamente, como estão mais espaçadas, a pressão também é menor. Então, temos uma baixa pressão ou sistema de baixa pressão.
Na região fria, temos as moléculas mais agrupadas, umas mais próximas às outras. Isso faz justamente com que nós tenhamos nessas moléculas um sistema de alta pressão. E, naturalmente, escuta bem, as moléculas tendem a circular da baixa pressão para alta pressão ou da alta pressão para baixa? Melhor dizendo, de uma região fria para uma região quente ou de uma região quente para uma região fria. Organiza comigo. Toda região quente representa para a gente uma região de atração, uma região de convergência. Toda região fria representa uma região de dispersão, ou seja, o ar naturalmente tende a sair da área fria para a área quente. Então, na tua prova, rapidinho, deixa eu só organizar aqui uma coisa. Prontinho. Já está no ao vivo, né? Então, na tua prova, lembra o seguinte. Todas as vezes que nós tivermos lá essa pergunta para vocês e eu precisar responder essa pergunta, eu tenho que lembrar da seguinte situação. Deixa eu destacar aqui com vocês. Ó, primeiro, imagina que eu tenho uma região que apresenta para mim um ar mais quente, tá? Então, uma região onde eu tenha a presença de um ar mais quente e uma outra região onde nós tenhamos a presença de um ar frio. Então, vou colocar aqui do lado a presença de um ar frio. O que eu preciso lembrar para minha prova? Simples. Bora lá. Toda região que apresenta o ar quente, ela vai ser necessariamente uma região que apresenta isso aqui, ó, baixa pressão. Toda região onde nós temos ar frio, ela vai ser necessariamente uma região que apresenta alta pressão. E o ar, ele tende a circular da região fria em direção à região quente. Então, o vento que tu sentes diariamente, ele faz justamente esse processo, circulando da área fria para a área quente. Bora fazer algumas aplicações, lembrando que a gente já trabalhou ainda há pouco? Vamos lá, não te esquece disso aqui. Da área fria para a área quente, da alta pressão para baixa pressão. A área quente atrai, a área fria dispersa. Então vamos lá. Partindo, falei para vocês não se preocuparem com essa parte ciclônica e anticiclônica, primeiramente a brisa. Lembra comigo? O continente, ele aquece e esfria mais rápido. Então, durante o dia, o continente está mais quente e o oceano está mais frio. Uma maior temperatura no continente, uma menor temperatura no oceano. O que acontece? Lembra? O ar circula da área fria para a área quente. Por quê? Na área quente nós temos um sistema de baixa pressão, porque o ar quente sobe por ser mais leve, falamos sobre isso, e forma-se um sistema de baixa pressão. Na área fria temos um sistema de alta pressão. Portanto, pela parte do dia, pela parte da manhã, tá? O vento vai circular numa região litorânea do oceano para o continente. A brisa da manhã é uma brisa oceânica ou também chamada de marítima, ok? Já quando chega pela parte da noite, essa condição muda. Por que essa condição muda? Porque, basicamente, o continente ele perdeu mais temperatura, então ele ficou com menor temperatura e o oceano com maior temperatura. Menor temperatura na região continental, maior temperatura na região do oceano. Isso faz com que o ar oceânico mais quente suba, formando um sistema de baixa pressão, e nesse momento nós temos a circulação do ar do continente para o oceano, formando uma brisa chamada de brisa continental. Então, para vocês tomarem nota e lembrarem, quando tu ouvires falar de brisa, bora para a brisa? Eu ouvi falar de brisa, professor. O que eu tenho que lembrar? Para lembrar de brisa e não perder nenhuma questão
sobre as chamadas brisas. Existem, para minha prova, dois tipos de brisas. Uma brisa que ocorre pela parte da manhã e uma brisa que ocorre pela parte da noite. Olha lá o esqueminha. Pela parte da manhã, a brisa que ocorre, ou seja, a circulação atmosférica natural, ela vai ser uma brisa, vou colocar até de azul, mais clarinho, ela vai ser uma brisa oceânica. Eu já te expliquei o porquê. Pela parte da noite, para lembrar no esqueminha, para fazer a revisão, nós temos uma brisa chamada de brisa continental. Então, de manhã, uma brisa oceânica, à noite, uma brisa continental. Então, imagina uma situação que é a seguinte: uma pessoa está bem aqui, parada na frente de uma praia, tá? Está aqui a pessoa e essa pessoa está de frente para o oceano. Tudo bem? Está aqui a pessoa de frente para o oceano. Tá? Pela parte da manhã, essa pessoa, pela parte da manhã, ela vai sentir a brisa vindo pela sua frente. Pela parte da noite, a brisa vai vir pelas suas costas. Ok? Então, lembra dessa configuração e não te esquece na hora da prova. De manhã, eu vou sentir a brisa vindo pela minha frente e à noite pelas minhas costas, porque de manhã a brisa é oceânica, à noite a brisa é continental. Uma outra informação importante para as provas de vocês: células atmosféricas. Dá uma parada nelas aí, dá um pause, tá? Para tu lembrares delas, porque a gente vai usar de novo. Pausa. Pausou, já lembrou, voltou. Como tu voltastes, bora para o nosso segundo tópico, que é justamente as monções. Na região da Ásia, ocorrem ventos periódicos, sazonais, que vão justamente ocorrer durante uma determinada estação do ano, são chamados de monções. Essas monções, elas podem ocorrer ou no verão ou no inverno. Eu vou começar aqui com o inverno. E lembra comigo de novo, quem é que esfria mais rápido? Vou ficar batendo em cima disso toda hora. Esfria mais rápido o continente. Então, no inverno, mais frio, continente mais frio, oceano mais quente. Tiago, então eu já sei para onde vai o vento. Já. Porque em cima do continente nós temos temperatura menor, sistema de alta pressão, um anticiclônico que dispersa as massas. Esquece esse anticiclônico que eu não vou cobrar na tua prova, tá? Mas lembra que ele dispersa. E na região do oceano nós temos temperatura maior, sistema de baixa pressão, ciclônico que atrai as massas. Ou seja, no período do inverno, as massas tendem a ser atraídas para o oceano. É por isso que as massas de ar que se formam próximas ao continente asiático nesse momento, elas são dispersadas em direção ao oceano, fazendo com que o continente nesse momento seja frio e seco. Aqui é a característica dele, ó. Um continente frio e seco. Já no período do verão, o continente aquece mais rapidamente e o oceano aquece mais lentamente e está mais frio. Temperatura maior no continente, sistema de baixa pressão ciclônico que atrai massas. Temperatura menor, sistema de alta pressão anticiclônico dispersa a massa. De novo, não precisa tu te atrelar e lembrar para a tua prova desse ciclônico e anticiclônico. Só lembrar que temperatura menor dispersa as massas, temperatura maior atrai massas. Mudou, né, o sistema. Agora, no período do verão, as massas são atraídas para o continente. E toda a massa úmida que se forma próximo ao oceano, ela vai ser empurrada em direção ao continente. Justamente aqui, trazendo muitas chuvas, muita umidade. Aumento da pluviosidade, verão quente e úmido. Olha comigo como isso é cobrado em prova.
Aqui eu tenho um climograma da região de Nova Delhi, na Índia, onde nós temos um clima tropical de monções, tá? Lá na Índia. Essa aqui, ao lado, mostra justamente a quantidade de chuvas. Aqui nós temos a temperatura média. Então, vou começar aqui. Cada barra dessa que está aparecendo representa a quantidade de chuva que cai no período. Janeiro, aí vai fevereiro, março, abril, maio. Aí tu fala, olha, já está chovendo mais. Mas não, agora sim começou a chover bem mais. O que a gente pode cobrar em prova quando se fala sobre um climograma? Professor, ficou meio confuso? Olha lá, eu vou te explicar. Repara que o período que mais chove é justamente esse período aqui, ó. E quando chove muito, nós temos um período onde as monções são de verão. Então não te esquece. Período de muita chuva, monção de verão. Período de pouca chuva no início do ano e no final do ano, nós temos as monções de inverno. Então, verão e inverno. Não pode esquecer disso. Também não pode esquecer que as temperaturas maiores ocorrem no verão. Olha a temperatura maior aqui, temperatura menor aqui no período que chove menos. Então, eu posso dizer que dentro disso, dentro dessas perspectivas, o nosso verão de monções, deixa eu colocar aqui para vocês, e o nosso inverno de monções, eles vão ter características diferentes. Bora começar a destacar essas características? Então, monções. Professor, o que para minha prova é importante quando se fala dessas tais monções? As monções são importantes definir as duas, né? A primeira, monção de verão. Então, se na tua prova tiver um texto falando sobre chuva, eu vou colocar bem aqui, ó. A monção de verão é um período onde nós temos muita chuva. Tá? Já no período das monções de inverno, por conta da nossa construção, então no período do inverno, o inverno nessa região caracteriza-se como, professor? Vamos lá. O inverno, ele é caracterizado por ser um inverno seco. Então, se ele tiver, olha aqui a dica para vocês não se perderem. Se ele tiver no texto falando sobre chuvas, aponta verão. Se ele tiver no texto falando sobre seca, aponta inverno. Se ele tiver no texto falando que as massas são atraídas para o continente, verão. As massas são empurradas do continente, inverno, que é o período mais seco. Tudo bem? Nosso próximo tópico. Partindo ainda na nossa revisão, de novo, células atmosféricas, para tu lembrares, dá um pause, porque isso aqui vai ser bastante cobrado para vocês, e eu até peço. A gente fez em sala, mas vocês podem construir novamente sozinhos para a revisão. Dá um pause aí, lembra? Avançou? Então bora lá. Células atmosféricas. Bora analisar aqui agora as chuvas. Professor, como assim as chuvas? Existem 3 tipos de chuva destacados para a tua prova. Primeiro tipo de chuva, um dia muito quente. Nesse dia muito quente, é elevada a taxa de insolação. Essa insolação ela acaba atingindo a superfície. E conforme essa insolação atinge a superfície, nós temos evaporação. Por quê? O ar quente ele é menos denso, então ele sobe. Esse ar quente vai evaporando, evapotranspirando, quando esse processo de transpiração é feito pela vegetação, e ele vai se acumulando lá na atmosfera, formando nuvens, a tal da nebulosidade. Então, formou muitas nuvens, muito quente o dia, até que ele atingiu uma zona de precipitação. Nessa zona de precipitação, esse vapor ele condensa, ou seja, ele se transforma em líquido e cai, em forma de chuva de pancada.
porrada de chuva que provoca alagamentos com trovoadas. Essa chuva que cai em forma de porrada, de pancada, que comumente, no senso comum, tu chamas de toró, ela é chamada de chuva convectiva ou chuva de verão, típica de dias quentes e produz muito alagamento. Aí a chuva vai passando, o dia vai passando, as nuvens vão diminuindo, até que a chuva para, depois de uns 30, 40 minutos, mas caindo de uma forma muito intensa, e o ciclo volta. Por isso aí a chuva de convecção, o ar que vai conveccionar. Mas, além delas, temos a chuva frontal. Precisa ter o encontro de duas massas de ar, uma massa fria e uma massa quente. O que acontece? Lembra que o ar quente é menos denso. Quando essas duas massas se encontram, o ar frio é jogado para cima e o ar quente para baixo. Desculpa, trocando. O ar quente é jogado para cima e o ar frio para baixo. O que acontece? Esse ar frio, por ser mais denso, chega até a superfície, provocando frente fria. A frente fria é a redução da temperatura. E essa redução da temperatura, ela vai justamente depois produzir chuvas. Chuvas de dias frios, chamada de chuva frontal ou chuva de inverno. Então lá, dias quentes, convectiva, dias frios, frontal ou de inverno. E o nosso terceiro tipo de chuva, que o nosso livro destaca, é a chuva de relevo. O que acontece? Aqui nós temos a insolação, evaporação, o ar quente e úmido se desloca para o continente. Eu já falei para vocês que quanto mais alto, mais frio, então a temperatura é menor nas regiões mais elevadas, certo? O que vamos ter? Condensação. Essa água vai precipitar. Quando precipita, essa água começa a cair, seca. Estando mais seca, fica mais leve. Estando mais leve, sobe. E lá em cima, a troposfera é mais fria. Essa nuvem que era quente e úmida se tornou uma nuvem fria e seca. E ela desce do outro lado do relevo. Se ela é fria e seca, o que ela produz? Estiagem. Secas prolongadas na região do pós-relevo. Então nós temos duas regiões, a região do barlavento e do sotavento. A chuva é orográfica, também chamada de chuva de relevo. Falamos sobre isso, tá? Chuva de relevo. Certo? E quando tiver um relevo, identificou o relevo, já sabe que é chuva orográfica. O barlavento chove, o sotavento seca. E os nossos três tipos de chuva. De maneira resumida, para quem estiver anotando, fazendo as anotações, tu pode dar um pause para fazer as anotações, não tem problema nenhum. Vamos lá. Destaquei para vocês, primeiro tipo de chuva, chuva convectiva. Professor, toda vez que eu ouvi falar de chuva convectiva, o que eu vou ter que lembrar? É uma chuva típica de dias quentes. Nós temos elevada transpiração, elevada evapotranspiração. Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar rapidinho. Prontinho. Eu tô aqui sem querer, pessoal. Então vamos lá voltar. Então, a nossa primeira chuva é a chuva convectiva. A chuva convectiva, como eu disse para vocês, é uma chuva típica de dias quentes. Logo, eu preciso ter um dia muito quente para que eu tenha elevada taxa de evapotranspiração. Essa chuva de dias muito quentes, ela é uma chuva muito intensa.
torrencial e ela tende a ser muito forte, produzindo alagamentos. Aqui na nossa cidade, em Belém, é muito comum essa chuva e esses alagamentos. Não que o alagamento seja só por conta da chuva, existem outros fatores humanos que a gente vai discutir à frente. A outra chuva, primeira chuva então, e a outra chuva, chuva de número 2, chuva frontal. Encontro de massas, dias frios, ou seja, eu tenho o encontro de uma massa fria com uma massa quente. E esses dias frios vão produzir uma chuva fina que dura praticamente o dia todo. É o típico de chuva que produz a tal da neve, tá? E o terceiro tipo de chuva, justamente a chuva de relevo, chamada de orográfica. Essa chuva orográfica é uma chuva típica de regiões onde nós temos relevo, que influencia na quantidade de chuva que cai nessas regiões. Não esquece desse esqueminha, vai te ajudar bastante na hora da prova. E, logicamente, que avançando na nossa discussão, tá? Repara que já tem bastante coisa. Eu queria também que vocês bate um print aí, dá uma pausa para tu copiares, para eu poder avançar. Pode voltar um pouquinho, que ficou aí na tua tela. Só apagar aqui rápido e escrever um negocinho para vocês. Ó. Além das precipitações líquidas, tem duas precipitações sólidas que nós falamos bastante em sala. Inclusive, recentemente fizemos um esqueminha em sala sobre dois tipos de precipitação sólida. O primeiro tipo de precipitação sólida é a chamada chuva de granizo, que na verdade pode ser chamada de precipitação de granizo. Não posso esquecer que a precipitação de granizo ocorre em dias quentes. Professor, como assim? Gelo caindo do céu em dias quentes? Sim, lembra comigo do esquema? Superfície, temperatura alta. As temperaturas altas fazem com que o vapor suba rapidamente. Lá em cima, esse vapor ele vai se formar como nuvens. Então, temos nuvens muito grandes que se formam e chegam em regiões onde nós temos temperaturas muito baixas. Rapidamente, esse vapor, que era vapor, ele vai na crista da nuvem transformar-se em sólido, num processo chamado de sublimação. E esse gelo vai cair rapidamente. É muito parecido com o processo de formação da chuva convectiva. É por isso que nós temos um sistema convectivo, tá? Que forma granizo em dias muito quentes. Tudo bem? Compreendemos a ideia? Então vamos continuar. Ó, o nosso próximo tópico é justamente o tópico que envolve a leitura sobre as chamadas massas de ar. O que eu tenho que lembrar de cada uma dessas massas de ar? As massas que agem no Brasil. Nesse caso, as massas de ar nada mais são do que grandes corpos que apresentam características em comum. Já notamos isso nas nossas aulas, né? Apresenta características, e o ar, nesse caso, ele vai apresentar características homogêneas relacionadas à sua temperatura, pressão e umidade. Principalmente temperatura e quantidade de vapor d'água, que é justamente a umidade. Certo? Nós temos basicamente a região de origem definindo a característica dessa massa. Lembra? Uma massa tropical equatorial que nasce na região tropical equatorial vai ser uma massa quente. Uma massa polar vai ser uma massa fria. Uma massa oceânica, uma massa úmida, e uma massa continental vai ser uma massa seca, com algumas exceções. Mas, no geral, a nossa massa tropical ou equatorial é quente, a nossa massa polar é fria, a nossa massa oceânica é úmida e a nossa massa continental é seca. Dá um pause nisso, lembra, para não esquecer, que eu quero mostrar para vocês as massas que agem no Brasil. Vamos lá.
Quais são as massas que agem no Brasil diretamente e quais são as características dela? Lembrando daquelas características que vocês já treinaram. Massas no Brasil: massa tropical atlântica, massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical continental e a massa polar atlântica. Eu vou até tirar esse asterisco para não te confundir, tá? Só para não te confundir. Vai ficar assim esses dois asteriscos aqui. Tudo bem? Leve em consideração só o primeiro asterisco que está lá em cima. Esses aqui não precisa, que seria um estudo um pouco mais amplo para a gente fazer em sala. Mas para a gente não confundir. Se uma massa ela é tropical, lembra? Toda massa tropical é temperatura quente. Oceânica, Atlântico, uma região muito úmida, ela vai ser quente e úmida. A equatorial atlântica, equatorial, quente, atlântica, úmida. Aqui eu tenho um asterisco que eu vou pedir para vocês se ligarem, porque se eu seguisse aquela regra equatorial quente, continental seca, mas essa massa, ela nasce na Amazônia, e por nascer na Amazônia, ela vai ser uma massa muito úmida, ela é quente e úmida. A massa tropical continental segue a regra: tropical, quente, continental, seca. E a massa polar, fria, atlântica, úmida. Eu tenho no Brasil predominância de massas quentes e massas úmidas. É por isso que o nosso clima no Brasil ele é bastante quente e bastante úmido. Em alguns períodos nós temos a ação de uma massa fria. E eu vou te mostrar agora as consequências da chegada dessa massa fria. Lembra, se a MPA, massa polar, chega no Brasil, ela traz as características dela para o Brasil. Ela reduz a temperatura em território brasileiro, em qualquer lugar para onde ela avança, inclusive na Amazônia. Então, olha lá. Massas que agem no Brasil, primeiramente no verão. Dezembro no Brasil, massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical continental e a massa tropical atlântica. Só temos a ação de massas quentes no Brasil no período do verão. A massa equatorial chega aqui nessa região, a massa equatorial continental, que é a mais importante, que eu vou pedir para vocês ficarem muito atentos com a ação dessa massa bem aqui. Essa massa, que ela é uma massa quente e úmida, ela age em praticamente todo o Brasil nesse momento. Ela se espalha por todas as regiões brasileiras praticamente, levando umidade para essas regiões. Aqui, 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 em todos os locais onde ela chega, ela leva umidade. E o Brasil, como tu percebe, praticamente todo influenciado por essas massas, principalmente a MEC, que age e nasce na Amazônia. Perdão. O que vai acontecer no Brasil? Chuvas nessa parte do Nordeste, chamado de litoral norte ou setentrional do Nordeste. Chuvas na Amazônia, muita água na Amazônia. Aguaceiros, muita chuva no sul e sudeste. Aumento da temperatura no sul e sudeste, fica mais quente essa região aqui, tá? Temos também chuvas orográficas no Nordeste, falamos sobre ela ainda há pouco. E a redução da pluviosidade nessa porção aqui, eu vou até marcar com outra cor. Nessa porção aqui do Nordeste brasileiro, no período de dezembro está chovendo menos. Vai pegar ali Natal, vai pegar João Pessoa, Recife, Salvador. Está chovendo menos do que em outro período que eu já te mostro. Tudo bem? Então guarda isso, dá uma olhada, bate um print para a gente avançar. Foi, né? Então vamos lá. Agora, no inverno, as massas continuam a agir, mas sem sombra de dúvidas, essa aqui só age no inverno. E ela é muito importante porque ela avança por praticamente todo o território brasileiro. E nesse avançar dessa massa, ela vai chegar até mesmo na Amazônia, provocando friagem, redução da temperatura na Amazônia, nessa área aqui, ó. Então nós temos a chegada de uma massa fria na Amazônia. Aí eu queria que vocês pesquisassem
Na chegada dessa massa fria, dá uma olhada no que é o fenômeno da friagem, tá? Aqui no sul do Brasil e sudeste brasileiro nós temos neve. E aqui eu tenho também a ação da massa polar atlântica. Então, nesse caso especificamente, a gente vai ter a ação dessas diferentes massas. Mas nesse caso aqui, de fato, as massas quentes e úmidas, elas vão ser muito mais fracas. A massa polar atlântica vai ser muito, muito mais forte que todas elas, ok? Então a MEA tem uma ação mais restrita, a MEC uma ação mais restrita, a MTC uma ação mais restrita, e a que age com maior amplitude é a MPA. O que acontece no Brasil no inverno com a chegada da massa polar atlântica? Neve geada no sul do Brasil, frentes frias no sudeste, encontro de massas de ar, redução da temperatura na região do litoral nordestino e muita chuva pelo encontro de uma massa quente e úmida com uma massa fria, chuvas, chamada de chuva orográfica nessa área. Temos também, além disso, a friagem chegando na região amazônica. E além da friagem que chega na região amazônica nesse momento, destaque aqui para um centro anticiclônico. Não precisa lembrar de anticiclônico, mas lembra que essa massa produz secas no sudeste. E lembra também que há estiagem no Cerrado e no Pantanal. Beleza? Então aqui a ação dessas massas, basta o print, faz as tuas leituras sobre elas, que eu vou fazer algumas questões com vocês. Já já eu retorno com a nossa tela e a nossa apostila. Pega a apostila que a gente usou em sala de revisão para tu poderes acompanhar comigo. Beleza? Então pega lá. Voltamos, galera. Já está representado aí para vocês a imagem da nossa questão, das nossas questões, na verdade, da apostila que a gente fez. E eu entreguei para vocês e deixei com o gabarito para tecer justamente os comentários necessários, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão ele fala sobre tempo e clima. E quando ele fala sobre tempo e clima, ele destaca que existem conceitos, né? Por exemplo, o tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento. Já o clima é o estudo médio do tempo, que leva aproximadamente 30 anos e pode ser verificado durante meses, anos, semanas e assim por diante. Aquela característica esperada para aquele mês, né? Em uma determinada localidade ou região. Basicamente, de maneira resumida, é isso que o texto aponta. Então vamos lá para a gente entender aqui quais são os erros de cada alternativa, né? O tempo e o clima possuem características diferentes e não sofrem interferência da ação humana. Grande parte das mudanças climáticas que nós temos hoje tem relação direta com a ação dos seres humanos, tá? Então toma cuidado. As latitudes semelhantes são climas também semelhantes, porque a temperatura será semelhante nessas áreas. Calma. Porque, logicamente, a gente precisa atrelar isso aqui e somar isso aqui à altitude. Não é somente a latitude, também a altitude do local é importante. Porque eu posso ter um local numa mesma latitude, ou seja, numa mesma distância até o Equador, e ao mesmo tempo em altitudes diferentes. Então, eu posso ter uma área a 0 metro do nível do mar, como Belém, 0, 10, 20 metros, e posso ter uma área com 200, 300, 500, 1000, 2000 metros, e isso vai influenciar também na temperatura dessa área, ok? Nas regiões de elevada altitude, os climas apresentam temperaturas médias altas. Não, falamos sobre isso. Elevada altitude, temperaturas menores. Os climas possuem características diferentes de acordo com a latitude e a altitude do planeta. Perfeito. E existem também outros fatores que influenciam nesse processo. Mas sem sombra de dúvidas, a latitude e a altitude são pontos importantes a serem destacados. Letra correta, letra D. Vamos lá. Segunda, alta temperatura, baixa pressão, células atmosféricas. Baixas temperaturas, alta pressão. Como tu podes verificar, o ar ele está circulando
baixa temperatura para a alta temperatura, ou seja, de uma área fria para uma área quente. Com o auxílio da figura e seus conhecimentos, logicamente, pode-se inferir que, acompanha comigo, áreas frias ou de alta pressão, como as polares e as tropicais. Tropical é quente, né? Áreas quentes ou de baixa pressão, letra B. Atmosférica, como as equatoriais, são receptoras de massas de ar e vento. Não tem o que tirar e não tem erro na letra B. Bora letra C. O ar aquecido nas zonas de baixa latitude, ou seja, próximas ao Equador, se expande, torna-se leve e sobe, ascende, tornando uma zona de alta pressão? Não, se o ar é aquecido, lá em cima, ó, ar aquecido, baixa pressão. Tudo bem? Voltando. O movimento do ar, massa de ar e ventos resultam da distribuição homogênea da energia solar? Não, né? Falamos sobre isso. A gente tem diferença de insolação, por isso, e isso faz com que nós tenhamos circulação da atmosfera. Terceira, numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença de tempo de aquecimento do solo e da água. A gente falou sobre isso, né? Diferença de aquecimento do solo e da água. Eles têm características diferentes de aquecimento. A água aquece mais lentamente, esfria mais lentamente que o solo. Apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. O solo se aquece mais rapidamente e o ar fica mais quente e sobe, deixando a área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície em direção à região fria. Isso aqui explica justamente aquela brisa chamada de brisa marítima, aquela circulação que eu falei para vocês. À noite ocorre o processo inverso do que é verificado durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar do dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno da brisa noturno pode ser explicado pelo... Vamos lá. De noite, ele quer somente a brisa noturna. Bora explicar o fenômeno da brisa noturna? O ar que está sobre a água se aquece à noite e, ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando o deslocamento do ar do continente para o mar. Perfeitamente correto. O ar mais quente desce. Olha lá. O ar mais quente desce. Falamos sobre isso. O ar mais quente, ele sobe, ele não desce. O ar mais quente, o ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se da água. Primeiro que ele não se esfria, né? Ele vai aquecer e não vai se dissolver. Forma-se um centro de baixa pressão, olha lá, tudo ao contrário, né? Porque se tivesse certo e ele tivesse justamente se esfriando, formaria um centro de alta pressão. O ar que está sobre a água se esfria de novo, criando um centro de alta pressão que atrai as massas do continente. Alta pressão ele não atrai massas, alta pressão dispersa massas. Falamos sobre isso já. Quarta, de acordo com as condições atmosféricas, a precipitação pode ocorrer de várias formas. Chuva, neve, granizo. Na região de clima tropical ocorrem 3 tipos de chuva. A frontal, orográfica e convectiva, também chamada de verão. As chuvas demonstradas a seguir é do tipo, repara, ar subindo, chuva caindo. O que significa isso? Ar sobe, chuva cai. Só pode ser convecção. Lembra lá? Para ser frontal tinha que ter outras massas. Então eu já tiraria daqui. Se é convecção, não pode ser frontal. Não tem relevo, não pode ser orográfica. Poderia ser então a letra C e a letra D. Bora ler as duas. Atingindo altitudes elevadas, a temperatura aumenta. Já marco aqui para vocês.
Altitudes elevadas, a temperatura aumenta ou diminui? Falamos sobre isso. Quanto mais sobe, mais frio. O vapor não iria condensar, então. O ar fica mais denso, desce frio e seco para a superfície e inicia novamente o ciclo convectivo. Após a precipitação, o céu fica claro novamente. Só que não temos essa descida do ar frio e seco. O que vai cair é justamente as chuvas. O ar frio e seco desce quando nós temos o encontro de massas de ar, que eu mostrei para vocês, que formam justamente as chamadas frentes frias. É uma chuva de verão ou convectiva. São causadas pela ascensão do ar e descida lenta desse ar. O ar mais próximo à superfície terrestre aquece e acende na atmosfera. Ao atingir camadas mais frias da troposfera, o vapor condensa, formam-se chuvas e nuvens. Geralmente, as chuvas são torrenciais, de curta duração, acompanhadas por alagamentos, raios, trovões. Então, nós temos aqui letra correta, letra D de dado. Ok? Dilúvio. Marcaria logo isso aqui, dilúvio. Muita chuva. Chuvas torrenciais fizeram mais de 30 milhões de vítimas no sul da Ásia. As enchentes que começaram há 2 meses e já mataram mais de 2.000 pessoas na Índia. Falamos sobre a Índia, né? E só para vocês verificarem, ele está destacando as monções. Aquela monção de inverno e de verão que eu falei para vocês, certo? Aí lembra lá no nosso esqueminha, tem chuva, monção de verão. Não tem chuva, monção de inverno. Então vamos lá. A notícia acima refere-se às chuvas frontais, letra A, que ocorrem com frequência na região de clima equatorial. Não são as chuvas frontais. Letra B, chuvas orográficas de inverno. Olha lá, chuvas orográficas de inverno. Inverno é chuva frontal, que ocorre no sudeste asiático por influência das monções. Estaria certo se ele não colocasse chuvas orográficas de inverno. E quando ele fala de inverno, lembra que se for monções, o inverno é seco. Monções de inverno, não, lembra que chuva nessa região é típica das monções de verão. Monções de verão, quando os ventos úmidos sopram do oceano para o continente. Perfeitamente correta a letra D de dado. Sexta. Massas de ar que atuam no Brasil. Bora nomeá-las aqui. Essa é a chamada MEA. Lembra? Fala aí, repete comigo. O que significa MEA? Massa equatorial atlântica. Essa aqui é a MEC, massa equatorial continental. Essa aqui é a MTC, massa tropical continental. Essa aqui é a MTA, massa tropical atlântica. E Y é a MPA, massa polar atlântica. Começa a tua prova logo identificando essas massas, tá? O Brasil possui o território extenso com 92% pertencente à zona intertropical. As massas de ar que atuam no território brasileiro possuem influência oceânica e continental. Sobre as características dessas massas de ar, pode-se inferir que... Vamos lá. E W representa a massa equatorial atlântica. W representa a massa equatorial continental. Então, não é massa equatorial atlântica coisa nenhuma. Y indica a massa polar atlântica. Realmente, massa polar atlântica. Está aqui, né? Então, Y realmente indica a massa polar atlântica. Bora ver se a característica é correta. Que desloca-se a partir do sul em direção ao norte do território brasileiro e tem como característica a presença de ar frio, podendo atingir até mesmo o centro-oeste no inverno, provocando um fenômeno chamado de friagem. Correta, letra B de bola.
Mas bora continuar o comentário, porque eu falei para vocês. É mais importante eu entender o que eu errei, onde eu errei, para aplicar em uma próxima questão que possa vir na nossa prova, né? Então vamos lá. Já identificamos a massa. Z indica a massa tropical continental. Realmente tropical continental, que tem como característica a presença de ar quentes e úmidos. Tropical continental falamos lá atrás. Tropical quente, continental seca. Não é quente e úmido. X indica a massa equatorial continental. Não. X indica a massa equatorial atlântica. Então não é, já começou errado. V representa a massa temperada do Atlântico. 5, perdão. Ou V representa... Não tem essa massa, que essa massa não age do Brasil. O 5 representa justamente a massa tropical atlântica e não a temperada do Atlântico. Além disso, ele coloca que o ar é frio e seco. Na verdade, essa massa 5 tem um ar quente e úmido, por ser a massa tropical atlântica. E por último, vamos lá. Na sétima questão. Então vamos lá na sétima questão. Nas áreas desérticas, a perda de energia é máxima e a evaporação é quase nula. Vou deixar isso aqui marcado. Nas áreas desérticas, a perda de energia é máxima e a evaporação é quase nula. Toda a energia solar recebida durante o dia serve para aquecer a superfície, que restitui quase que imediatamente esse calor a camadas inferiores da atmosfera por condução térmica. Nas áreas desérticas, a relação entre radiação solar, temperatura e umidade provoca. Vamos lá. Primeiro, ocorrência de inversão térmica. Não, para ter inversão térmica, precisa ser o período frio. Elevada evapotranspiração. Não, porque evapotranspiração, ele já está dizendo, né? A evaporação é quase nula, então não temos elevada evapotranspiração. A ausência de biodiversidade, apesar de ser um deserto, existem espécies que se adaptam a essa estrutura climática, né? Elevada amplitude térmica, que seria isso? Com essa perda rápida de energia e esse recebimento rápido de energia, isso faz com que nós tenhamos grande variação de temperatura. Lembra que eu destaquei para vocês que um deserto é uma região que apresenta grande variação? Então, uma característica de um deserto é justamente essa. Ele vai apresentar uma elevada variação de temperatura durante o dia e os períodos do ano. O que quer dizer isso? Quer dizer que um dia é muito quente pela manhã e muito frio durante a noite. Tudo bem? Então, aqui, um destaque para vocês, os nossos comentários. Tá todos aí para vocês poderem acompanhar. Quem pegou a apostila pôde perceber que a gente foi destacando alguns pontos, colocando algumas informações. Espero que seja útil para vocês. Aproveita isso da melhor maneira possível. Eu vou sempre estar tentando usar esse canal para trazer informações para vocês sobre as provas. Pessoal do 6º ano do Santa Catarina, um grande beijo para vocês e a todos que acompanharam essa aula. Um grande abraço. Eu tenho aqui nessa apostila e o nosso material e tudo que foi feito em sala, a plena convicção que vocês estão preparados para fazer essa e qualquer outra prova. Quero te deixar ciente que a nossa prova, eu coloquei questões mistas, eu mesclei questões mais difíceis, questões médias, questões mais fáceis. Nessa apostila, como eu resolvi ela com vocês, eu preferi utilizar questões um pouco mais complexas, um pouco mais difícil, justamente para que pudesse explorar um pouco mais daquilo que vocês conhecem e sabem, certo? Então, pode ficar tranquilo que eu tenho certeza absoluta, se tu está estudando, se tu fez a nossa revisão, se tu fez os teus mapas mentais, se tu lestes o livro, fizeste as cópias em sala, os exercícios, as atividades, tudo se alinhou para que tu faças uma excelente prova. Eu desejo uma excelente prova a todos vocês. Fiquem bem. Para ajudar, deixa o teu comentário com a tua dúvida aí. Qualquer informação que tu queiras a mais, eu posso estar respondendo pelos teus comentários. Também, logicamente, deixa o teu like aí se tu gostaste desse tipo de revisão. Queres mais revisão como essa? Eu posso estar fazendo para todas as outras provas que eu vier a encontrar vocês, tá bom? No mais, um grande abraço a todos.
Fiquem bem, fiquem com Deus. Um abraço gigantesco e um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!